como sempre, vocês são os meus últimos pacientes da noite. Vou esperar um pouquinho o Instagram avisar todo mundo que eu quero compartilhar com vocês algumas perguntas que colocaram lá pra mim na caixinha, tá? E eu achei essa pergunta aqui muito interessante. Eu acho que foi a Isabela que colocou. Acho que é a Isabela o nome da seguidora. Minha testosterona deu 12 e a livre 0,04. O que fazer? Eu até coloquei o nome da live Testosterona em Mulheres, porque isso é uma queixa bem recorrente aqui na clínica, tanto queixa de libido quanto queixa de testosterona baixa em algum exame e tudo. Mas o principal que a gente pode falar sobre isso é que não se corrige um erro hormonal com outro hormônio. Muitas mulheres vêm em busca de uma reposição de testosterona, mas quando a gente vê no exame de cara, dá pra ver que ela faz uso da pílula anticoncepcional. E muitas vezes há mais de 15, 16 anos, desde muito jovem, porque foi indicado a pílula para tratamento de espinha. Hoje em dia, a gente já sabe que a pílula anticoncepcional não trata acne, não trata SOP, síndrome de ovário policístico. Ela pode ser um coadjuvante, mas ela não é o tratamento da causa. Existe uma causa aí muito grande, que é a alimentação muito rica em alimentos de carga glicêmica alta. Então, isso vai mexer com a insulina, com a resistência periférica à insulina, vai estimular mais o ovário, produzir mais hormônio androgênico. E aí vai para a pílula para tentar bloquear os hormônios androgênicos. E aí você vê uma mulher há 15 anos utilizando pílula anticoncepcional com uma testosterona de 0,04, testosterona livre, né? E a testosterona total de 12. Então é muito importante as mulheres saberem que a gente não tem testículo, certo? Então a produção de testosterona, acontece no testículo do homem, por isso que os níveis de testosterona do homem, tô com um exame aqui na minha mão, é de 241 a 827 nesse kit que eu tô aqui na minha mão. Então veja bem, olha o nível de normalidade do homem, 280 até 820 nesse kit. E dependendo do kit, tem kit que é de 300 a 1000. Então dependendo do kit de testosterona, o homem olha ali, 200 a 1000 ou 240 a 820. E a mulher é de 14 a 76, gente. E aí, olha, essa paciente aí falou que a testosterona dela deu 12. O que acontece? A testosterona da mulher vai ser muito mais baixa que a do homem, naturalmente, fisiologicamente, porque a mulher não tem testículo. E a produção da testosterona na mulher, ela vai vir lá da produção da suprarrenal, da glândula suprarrenal, que é a mesma que produz também o corticoide, né? O cortisol, os hormônios, o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, uma das principais coisas a serem consideradas é que uma mulher que vive sob um ambiente de estresse muito grande e que não dorme direito, ela vai ter uma produção de testosterona bem mais baixa, porque a glândula vai estar meio que ocupada produzindo muito mais cortisol. Então a mulher, ela precisa ter um controle do estresse, precisa ter uma boa noite de sono e precisa do exercício físico, da musculação, para ligar esse metabolismo, né, da testosterona. E a outra coisa é não utilizar o anticoncepcional. Se eu pudesse resumir aqui algumas formas naturais da mulher conseguir ter os seus níveis de testosterona um pouco melhores, que eu diria que se na média ali a testosterona para a mulher é de 14 a 76, né, a faixa de normalidade do laboratório é de 14 a 76, é muito melhor que você tenha de 40 para cima, que é da metade para cima. Clinicamente, quando a gente vê, faz questionário, pergunta, conversa, atende o paciente, as pacientes relatam uma libido maior quando estão do terço médio para frente dos níveis de laboratório. Apesar de que a gente não trata exame de laboratório, exame de sangue, a gente trata o paciente com sintomas. Então, se houver sintomas, né, de disfunção de libido, e aí essa mulher precisa de tratamento. Mas antes da gente tratar, a gente precisa tirar o erro
hormonal da história, que a grande maioria das vezes está no uso de um anticoncepcional, no uso de um antidepressivo, no sedentarismo, nas noites de sono mal dormidas. Então, isso é a saúde integrativa. Então, isso era um dos recados que eu queria deixar para vocês hoje, porque tem várias perguntas interessantes na caixinha. Eu escolhi essa. E ainda temos um pouquinho de tempo antes da live com o Dr. Stanley, que eu quero que vocês participem, sobre empreendedorismo na medicina. Tem uma outra pergunta que eu selecionei aqui, que é... agora não tá aparecendo mais a pessoa, né? Que é um bom pré-treino para quem treina às 18 horas e que horas fazer. Então vamos falar um pouquinho de pré-treino hoje, apesar de que eu vou falar mais na Masterclass. Hoje eu tô só respondendo aqui duas perguntas. Fiquem atentos para a Masterclass, que é na quarta-feira. Na quarta-feira o pau vai quebrar, então... Hoje eu tô só aqui dando, como eu tenho live às 19 horas com o Dr. Stanley sobre empreendedorismo na saúde, aí eu tô aqui na clínica esperando e tô passando hora com vocês e chamando vocês pra live das 19. Mas vamos falar um pouco sobre esse pré-treino para quem treina às 18 horas, porque tem algumas orientações importantes, tá? Pacientes que sofrem de ansiedade, pacientes que sofrem de insônia, esses pacientes, eles não podem e não devem tomar nada de cafeína a partir de meio-dia, 1h da tarde. Porque a cafeína ela pode demorar até 8 horas para ser metabolizada e vai influenciar na qualidade do seu sono, porque a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. Então quem treina, né, por essa parte aí das 18 horas, tem que fazer pré-treinos que não tenham cafeína. Nesse caso, tem algumas outras substâncias, tanto fitoterápicas, por exemplo, derivadas do chá verde, ou com uma junção, derivado do chá verde até a crina. Agora, derivados que juntam chá verde, gengibre, pimenta, que é a capsaicina, que mais? Guaraná em pó, até a maca peruana, então faz um mix manipulado desses outros ativos que não são estimulantes do sistema nervoso central. Ou eu gosto bastante, por exemplo, de taurina, arginina, L-carnitina. Às vezes a gente consegue fazer uma mistura desses ativos, como taurina, arginina, L-carnitina. Tem outros que eu gosto também, além da teacrina, que eu amo. Betalanina, que vai funcionar como mais a longo prazo, como se fosse um tampão da acidose metabólica, reduzindo a percepção de fadiga muscular. Então, principalmente para quem faz esporte de endurance, corrida, bike, spinning, triatlon, nada, pedala e corre, a betalanina ela tem diversos benefícios para quem faz esses esportes assim de endurance. Então, quando você pergunta assim, um bom pré-treino para quem treina às 18 horas, eu preciso saber quem você é, qual é o tipo de treino que você faz, se é musculação, se é natação, se é spinning, se é endurance, se é crossfit. Vou contraindicar qualquer pré-treino que tenha cafeína e vou ver qual o seu objetivo, se é emagrecimento, se é hipertrofia, se é melhora de performance, se você tem câimbras ao longo do exercício, se você consegue se alimentar ou não consegue se alimentar antes de treinar. Então, assim, existe o pré-treino alimento, que aí, por exemplo, você poderia fazer aí uma banana com mel ou um iogurtezinho de whey em relação ao alimento, mas também tem a parte do pré-treino suplemento, né? Que geralmente vai atacar ali alguma queixa que o paciente tem durante o exercício, seja o cansaço, fadiga muito rápido, seja cãibra. Paciente bariátricos, geralmente eu prescrevo algum pré-treino específico com algum nutriente de baixa carga glicêmica, como a palatinose. Então tem que ver se tem indicação de palatinose, de derribose, de betalanina. Então tem muitas substâncias que a gente pode usar, gente. Existem mais suplementos entre o céu e a terra do que vocês possam pensar. Por isso, a avaliação profissional daquele indivíduo que é único vai pesar, entendeu? Então o indivíduo é único, a atividade física que ele faz é única, o tempo que ele treina, tem gente que treina 1 hora, 45 minutos, 1 hora, 2 horas.
Eu digo que uma pessoa que faz musculação 3 vezes na semana, 45 minutos, dificilmente ela precisa de algum pré-treino diferente da comida. Então é só fazer uma organização mais da parte nutricional do que ficar dependendo de algum tipo de suplemento. Mas tem muita coisa que pode usar, certo? Então, no mais, acompanhem aí a live às 19 horas e fiquem e se preparem para a live, para Masterclass de quarta-feira, que aí vai ser, tô preparando para vocês um resumão assim de muita coisa que a gente fala de emagrecimento, desde um compilado de coisas sobre alimentação, sobre atividade física, pré-treino, pós-treino, suplementação. Separei mais coisas sobre suplementação para melhora do sono, da ansiedade. Vou falar muito que me pediram, falar de clorela, espirulina, maca peruana, muito. Separei uma lista de vários suplementos que vocês mais me perguntam na caixinha, que eu disse que eu ia falar na Masterclass e vou tentar falar tudo. E para vocês se inscreverem, tá bom? Que tem coisa muito boa aí vindo na Masterclass. Vou fazer alguns anúncios muito importantes, não percam. E boa noite!